O PSD agendou este debate para hoje com o objetivo de propor a esta Assembleia que, face à pandemia que estamos a viver, seja estabelecido um regime excepcional e temporário relativo à marcação das eleições gerais para os órgãos das autarquias locais a realizar em 2021, portanto a realizar este ano. Mas nós temos algumas dificuldades em compreender a pressa do PSD em pretender, ainda por cima a esta distância, adiar as próximas eleições. Ficamos, aliás, sem perceber se esta pressa do PSD é motivada por preocupações com a forma como decorrerá o ato eleitoral ou se a motivação desta proposta tem por base aspectos completamente laterais ao próprio processo eleitoral e à forma como esse ato eleitoral poderá decorrer. De qualquer forma, parece-nos, sobretudo, demasiado cedo para pensar ou ponderar adiar as eleições sem sequer termos a noção da evolução da pandemia e até do processo de vacinação e sem termos sequer dados que nos permitam concluir que em novembro ou dezembro a situação está melhor em termos de pandemia do que está em setembro ou outubro. E, portanto, o que nos parece é que qualquer decisão sobre esta matéria a ser tomada, e se tiver de ser tomada, deverá ser feita quando e se os dados nos permitirem concluir que é absolutamente imperioso proceder ao adiamento da data das eleições autárquicas. Como refere o PSD na exposição de motivos da sua proposta, as últimas eleições presidenciais evidenciaram um enorme desafio que representou efetuar um ato eleitoral em pleno pico de pandemia, o que necessariamente implicou alterar os moldes tradicionais em que este tipo de eleição se costuma realizar. E nós até concordamos com esta leitura do PSD. Foi de facto um desafio, mas foi um desafio que nós conseguimos vencer. E, portanto, se é verdade que as eleições presidenciais representaram um desafio, também é verdade que esse ato eleitoral, que recorde-se, decorreu no pico da pandemia, veio provar, para quem tinha dúvidas, que é possível realizar eleições em segurança e garantindo o essencial num ato eleitoral, o voto livre, individual, presencial e secreto. Não é, aliás, necessário grande esforço para se perceber que as eleições para a Presidência da República demonstraram de forma inequívoca que é possível realizar atos eleitorais assegurando todas as medidas de segurança e de proteção sanitária. É verdade que as eleições autárquicas são eleições muito peculiares, com uma dinâmica muito própria, sobretudo ao nível da campanha eleitoral. Ainda assim, os verdes consideram que, face aos dados disponíveis do ponto de vista sanitário, não dispomos hoje de quaisquer indícios que nos levem a considerar como necessário proceder ao adiamento das eleições autárquicas e, sobretudo, não temos quaisquer dados que nos permitam presumir que em novembro ou dezembro a situação do ponto de vista sanitário esteja melhor do que em setembro e outubro. E, portanto, os verdes vão votar contra esta proposta do PSD de pretender adiar as eleições autárquicas por 2 meses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Sr. Deputado, a palavra é sua.